Hoje de manhã nós temos a alegria de ter o Joel Neto conosco, pastor Joel. O Joel tem uma experiência ministerial muito rica. Foi pastor em Jacareí por 10 anos, deixou uma igreja florescente, crescendo, brilhando ali. Atualmente ele é professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, realmente diretor de uma área crucial naquela escola. E para a gente vai ser um privilégio ouvi-lo nesta manhã. Eu queria pedir para a Mônica ficar em pé. Vai ficar em pé. Vamos dar aquele abraço na Mônica, aquelas palmas e boas-vindas. Obrigado, Mônica. Eles têm 3 filhos, estão lá no infantil. Mas, Joel, muito obrigado. Que Deus te use esta manhã. Como foi tão bom no culto das 9 horas, que Deus também lhe use com porção dobrada ainda agora. Deus te abençoe, obrigado, querido. Bom dia. Obrigado, pastor Lisânias. Sempre um prazer estar aqui na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Todas as vezes que venho, volto para Atibaia, inspirado pelo que Deus faz nesse lugar. Muito bom celebrar a vida de Cristo em nós, junto com vocês. E também aprender com homens como o pastor Lisânias e outros tantos que aprendi a amar, os amigos que fiz aqui. Eu estou no livro de Romanos, nos famosos versos do apóstolo Paulo, do capítulo 12, versículo 1 e 2, que você certamente já leu, já ouviu mensagens, e o meu coração hoje arde nesses versículos por tentar entender o que Deus quer falar com a nossa igreja, com a igreja dele, reunida neste local. E eu vou fazer algo muito simples, o que pregadores fazem esta manhã. Eu vou fazer 3 coisas simples. Primeira coisa que vou fazer é ler o texto. Vou ler o versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos. Depois que ler o texto, eu vou explicar os 2 versículos, respeitando o seu contexto localizado, o contexto em torno, o contexto imediato, também o contexto da teologia de Paulo, que é um escritor de muitas outras obras do Novo Testamento, também o contexto das Escrituras como um todo, porque o texto de Romanos está localizado numa visão holística de todo o plano da redenção de Gênesis a Apocalipse, usando as competências que Deus me deu e pedindo que Ele ressignifique as minhas incompetências. E por fim, na medida que explico, a terceira coisa que farei é aplicar isso em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nas nossas relações diárias, em família, na sociedade, no trabalho, enfim. Espero que eu consiga, ao final, ter êxito no que me propus. Ler, explicar e aplicar. Então deixa eu fazer a primeira coisa. Vamos ler os versos 1 e 2 de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim o texto, revelação de Deus ao apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este sacrifício é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Aqui a ideia de mundo não é a ideia de mundo físico, tá bom? Mas é a ideia de ideologias deste mundo presente, maneiras de pensar a vida destituída de Deus. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Ele pela sua palavra revelada a nós. Esta manhã eu quero levantar uma pergunta que você já se levantou lendo esses versos, que você já ouviu certamente diversas mensagens aqui em internet, e a pergunta que esse texto levanta para nós é sobre este convite, ou este chamado que o apóstolo Paulo faz de um culto racional. O que é um culto racional? E eu quero começar dizendo o que não é um culto racional. Um culto racional nada tem a ver somente com isso que estamos fazendo aqui hoje pela manhã. O risco de lermos esse texto de forma descontextualizada é nós, de alguma maneira, beirarmos uma espécie de legalismo quando lemos ele. Paulo não está numa agenda colocando o conceito do culto racional na coluna dos métodos, na coluna das agendas, das reuniões que fazemos. Obviamente, o que fazemos aos domingos nas igrejas, e aqui no Morumbi se faz com tanta vida, é parte do culto que as nossas vidas precisam prestar a Deus. O domingo aqui na igreja se apresenta como uma espécie de estação, um lugar onde nós paramos aos domingos
para expressar a Deus a nossa vida de culto, que deve ser realizada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Paulo não está falando de uma espécie de agenda, quando fala de culto racional. Paulo não está falando de métodos, se nós tocamos essa ou aquela música, se nós nos portamos no culto de maneira mais racional, de maneira mais emotiva. Não é essa a agenda que ocupa a mente do apóstolo Paulo e o seu fluxo do raciocínio. Então, um culto racional não é o que fazemos aqui hoje de manhã apenas. Isso é parte de algo muito maior, uma vida de culto que Deus nos chama para prestar a Ele de forma racional. Então, o que é o culto racional que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana? E eu quero propor que o culto racional, se você tem uma caneta, um marca-texto, grife essa parte, culto racional, isto é o culto racional. E você vai descobrir que para a parte de cima disso sobra um pouquinho do versículo, e para a parte de baixo sobra o resto. Então eu quero propor para você que um culto racional é fazer o que a parte de cima está dizendo. E quando nós fazemos, isso gera em nós algo que a parte de baixo do versículo vai nos contar. Então eu quero dizer para você, ou propor esta manhã, que um culto racional é o que Paulo está dizendo, ou começa pelo que Paulo está dizendo na oração inicial do versículo 1. Ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo está nos dizendo que um culto racional, ele só pode acontecer baseado nas misericórdias do Deus eterno. Paulo está apresentando as misericórdias de Deus como base, sustentação, alicerce, meio pelo qual o culto racional acontece. Eu quero propor para você então esta manhã 2 coisas sobre o culto racional baseado nas misericórdias de Deus. A primeira coisa é que um culto racional é se aproximar de Deus, compreendendo, guardem isso, o que as misericórdias de Deus fizeram em nós. Prestar um culto racional é se aproximar de Deus com a compreensão do que as misericórdias de Deus fizeram em nós. E depois um culto racional se desdobra quando nos aproximamos de Deus com a compreensão do que as suas misericórdias fizeram a partir de nós, ou ainda fazem por meio de nós. Um culto racional, vou repetir, anote se você pode. Um culto racional é se aproximar de Deus, donos da compreensão do que são as misericórdias de Deus e do que elas fizeram em nós. Em segundo lugar, se aproximar de Deus, donos da compreensão do que são as misericórdias de Deus e o que elas fizeram por meio de nós. Tudo bem? Então a primeira pergunta que se levanta é a seguinte: o que são as misericórdias de Deus? Paulo começa a rogar à igreja de Roma e a nós que nós tratemos as misericórdias de Deus como base, alicerce do nosso culto prestado a Deus. Então o que são as misericórdias de Deus? E por isso Paulo coloca essa expressão, portanto, porque as misericórdias de Deus são exatamente aquilo que Paulo gastou do capítulo 1 ao capítulo 11 para nos contar. Do capítulo 1 ao 11, Paulo está nos contando o que são as misericórdias de Deus, que fizeram algo em nós e por meio de nós. Se você volta a sua Bíblia, no capítulo 1 de Romanos, você vai descobrir que o capítulo 1, 2 e 3, Paulo está nos contando sobre o pecado que está sobre a humanidade. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a injustiça praticada por mim e por você. Isso se chama pecado. Porque o Deus da criação colocou na história, na natureza, se revelando a nós todas as marcas, todas as suas digitais. E Paulo diz que essa revelação geral, natural de Deus na história e na natureza, nós não somos capazes de chegar a ela e perceber os atributos invisíveis de Deus nela. Está no texto. Sabe por quê? Por uma razão simples. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos injustos.
Paulo diz que tanto os judeus quanto os gentios, todos que não são judeus, a grande parte, ou quase todos nós que estamos aqui, todos nós temos pecados, somos injustos, praticamos injustiças contra Deus. Tanto os judeus, como Paulo nos ensina, que têm as leis escritas numa tábua, leis que nunca existiram no Antigo Testamento e na história do povo de Israel para salvá-los, mas que sempre esteve lá para condená-los. Porque a lei de Israel, ela é a tradução do caráter ético de Deus. A lei é Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos no Êxodo 20, levando até o acampamento israelita e dizendo: vocês querem ser como Deus? Querem viver com Deus? Aqui está o caráter dele, façam. Ah, Moisés, nós temos que não roubar, não matar. E aí começa, eu acho que a gente não vai dar conta, hein, Moisés? É exatamente por isso. Porque a lei de Deus não foi dada a Israel para que Israel fosse salvo por meio da lei, mas a lei de Deus foi dada a Israel para que a lei denunciasse em Israel a insuficiência e a necessidade de Cristo. Por isso os judeus, com leis escritas em tábuas, estão em pecado. Mas ele também fala do outro grupo, dos gentios, que não tem leis escritas em tábuas, mas diz lá no versículo 15 do capítulo 2, que tem uma tábua de lei cravada no coração. Que nada mais é do que a impressão da imagem e semelhança de Deus em nós. Que colocou em nós, comunicou a nós, a humanidade, os atributos do Deus eterno. É por isso que um ladrão rouba a TV da tua casa e não sai pela porta da frente assoviando e dando risada. Ele sai pela porta dos fundos com a cabeça coberta e correndo. Aí você pergunta por que ele é ladrão? Mas porque ele tem senso de moral. Porque no coração dele há uma tábua de lei cravada no coração, reflexo da imagem de Deus na vida dele, que o condena. Paulo diz: judeus com tábuas escritas e gentios com tábuas no coração são pecadores. Ou seja, toda a humanidade é pecadora, por isso ele termina o capítulo 3 dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas acredite, Deus, na sua misericórdia, não nos deixou assim. No final do capítulo 3, ele começa a falar da justiça de Deus que cura a nossa injustiça. Ele apresenta a Abraão, o pai da fé, mas que não foi de forma alguma justificado pelas obras. Foi justificado pela fé. Não foi justificado pelo cumprimento da lei, mas pela fé. A fé que ele tinha na promessa de Jesus Cristo. Eu costumo dizer para os meus alunos no seminário que o evangelho é mais ou menos uma conversa de Abraão e Paulo à beira de uma praia. Abraão olha para Paulo e diz: ah, Paulo, você não sabe o que eu estou esperando. E Paulo vira para Abraão e diz: ah, Abraão, você não sabe o que eu já vi. Porque a justiça de Deus, por meio da fé, é dar a graça de Jesus Cristo, tirando Jesus de fora do tempo e colocando na história numa saga de amor, para nos perseguir e nos redimir, emprestando a justiça de Deus a nós, nos justificando. Por isso que Paulo fala aos coríntios que Deus se fez pecado para que eu fosse encontrado justiça de Deus. Ele usa o exemplo de Jesus como segundo Adão, aquele que perfeitamente tira o pecado do mundo. No capítulo 6, Paulo nos conta que agora nós não somos mais escravos do pecado. Ainda lidamos com a demanda de uma natureza pecaminosa, mas o pecado não nos escraviza mais. Nós podemos viver sem pecar. Embora a demanda da natureza seja intensa, como Paulo fala no capítulo 7, versículo 15, o bem que eu quero fazer mas o mal que eu sei que eu não devia, esse eu me apresso em fazer. Você lida, eu lido, Paulo lidava com a demanda do pecado, mas em Cristo, na redenção e na justificação, nós somos livres para não pecar mais. Nós não somos mais escravos do pecado. No capítulo 8, Paulo diz que agora nós somos livres para viver uma vida no Espírito Santo, gerando frutos do Espírito. E tudo isso acontece, sabe por quê? Porque tudo isso é garantido pelo poder
do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo diz no capítulo 8, o que vamos dizer acerca de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou o seu próprio filho, não nos dará junto com ele todas as demais coisas. Que coisas são essas? Todas as ricas bênçãos celestiais que ele fala à igreja de Éfeso. Bênçãos celestiais que nos faz acreditar e ter a convicção de que o sofrimento momentâneo do capítulo 8 não é comparado à glória que haveremos de viver na eternidade. E sabe por que isso é possível? Porque as misericórdias de Deus não foram dadas para serem asseguradas na mão do Joel. Porque eu não tenho poder. Mas Paulo começa o capítulo 9, 10 e 11, para nos contar, não para falar de eleição, calvinismo, longe disso. Mas ele começa o capítulo 9, 10 e 11, para nos dizer que você pode ficar seguro nas misericórdias de Deus, porque elas estão seguras na mão de um Deus que é soberano, é o oleiro que controla vasos de barro e os inclina quando quer, como quer e para onde quer. Essas são as misericórdias de Deus. Por vezes incompreensivelmente humana. Por isso que Paulo termina o capítulo 11, no que na teologia chamamos de doxologia, num grande rasgo de adoração ao Senhor. Eu costumo brincar, e obviamente é só uma brincadeira, que quando Paulo terminou de pregar o capítulo 11 em Roma, porque Paulo está contando, fazendo um compêndio das suas convicções teológicas, à igreja de Roma, porque ele quer apoio missionário dessa igreja, para ir a um lugar que ele nunca foi, mas ele queria. Quando ele termina de pregar, eu costumo brincar que ele não entendeu o que ele falou. E ele foi para o gabinete pastoral na igreja de Roma e se ajoelhou no gabinete dele e começou a orar. Os últimos versículos do capítulo 11, aí um diácono passou e ouviu a oração e transcreveu. Porque nem Paulo está entendendo todas as riquezas da misericórdia de Deus. Olha o que ele fala no verso 33 do capítulo 11. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, ao Deus das misericórdias, seja a glória para sempre. Amém. A primeira pergunta que respondemos nesta manhã é o que são as misericórdias de Deus. É a ação de um Deus de amor, que olhou a sua situação de pecado e perdição, e soberanamente entrou na história na pessoa do seu Filho, emprestando a justiça dele na sua injustiça. Te fez livre do pecado, te deu vida eterna, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Te fez livre no Espírito, para viver uma vida um dia incomparável aos sofrimentos presentes. E Ele fez tudo isso, seguro e garantido, no poder soberano que Ele tem. Agora você pode voltar a Romanos 12. E entender melhor o que é um culto racional baseado nas misericórdias de Deus. Paulo diz, rogo a vocês, Roma, igreja de Roma, rogo a vocês, igreja batista do Morumbi, que vocês vivam pelas misericórdias de Deus. Cheguem a Ele conscientes do que Deus fez em vocês. E quando você entende isso, você está pronto para oferecer a Deus uma oferta de sacrifício que Paulo categoriza em 3 qualificações. Um sacrifício que é vivo, santo e agradável. Só quem entende as misericórdias de Deus pode oferecer tal qualidade de sacrifício. Para você entender essa expressão de Paulo de um sacrifício vivo, santo e agradável, você precisa dar um passinho atrás nas Escrituras e fazer um sobrevoo, começando na história do povo de Israel. Porque a maneira como Israel se relacionava com Deus e cultuava Ele e lidava com o seu pecado no Antigo Testamento era feita por meio de ritos que estavam contidos como ordenanças na lei de Israel. A lei do Levítico dizia para o povo de Israel como ele se apresentava a Deus fazendo sacrifícios ritualísticos para que o pecado do homem fosse apaziguado diante da presença de Deus. Você conhece um pouco da história, se não toda ela.
Você sabe que o povo de Israel ia ao tabernáculo todos os anos prestar sacrifício de animais a Deus. O tabernáculo era o lugar da presença de Deus no meio do povo, o lugar onde Deus vinha e tabernaculava a sua presença. Existiam vários tipos de sacrifícios diferentes, de animais diferentes, para demandas diferentes. Está em Levíticos, depois você pode ler. Mas em linhas gerais, o rito sacrificial de Israel funcionava basicamente assim. Um judeu pecador, um israelita pecador, tomava um animal sem defeitos, levava até o tabernáculo, até o lugar do encontro com a presença de Deus. E por meio do serviço, ou dos serviços sacerdotais, aquele animal sem defeitos era morto, o sangue era aspergido, e então aquele israelita pecador podia se apresentar temporariamente na presença de Deus, sem culpa. Assim que funcionava, você sabe. Mas eu quero dar a você, hoje de manhã, para que você entenda, compreenda as misericórdias de Deus, algumas características de como era o sacrifício, ou como se dava, ou o que produzia o sacrifício desse cordeiro do tabernáculo. 3 coisas, basicamente. O cordeiro do tabernáculo, morto, ele não tinha capacidade de quebrar o ciclo da morte definitivamente. Ano após ano, o judeu tinha que voltar, ele tinha que levar outro animal, ele tinha que matar novamente, porque a morte não havia sido totalmente vencida. A ira de Deus tinha sido apenas apaziguada temporariamente, a ira santa de Deus. Porque o cordeiro do tabernáculo não tinha recursos para apaziguar a ira de Deus e quebrar o ciclo da morte definitivamente. Uma segunda característica do cordeiro do tabernáculo: o cordeiro do tabernáculo, embora sem defeitos, não tinha recursos para apaziguar a ira santa de Deus e colocar aquele israelita ofertante, santo, inculpável, na presença de Deus definitivamente. Ele tinha que voltar ano a ano, sacrificar vez a vez. E a terceira e última característica: aquele cordeiro do tabernáculo não tinha capacidade de colocar aquele israelita pecador como um aroma suave, agradável na presença de Deus definitivamente. Esse era o rito judaico. Funcionava temporalmente, mas era, como diz o autor de Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 1, apenas sombras do que haveria de vir. Que aquele sacrifício, ano a ano repetido, não era capaz de resolver definitivamente o problema. Mas as misericórdias de Deus reveladas por Paulo, escritas por Paulo no capítulo 1 a 11, nos dão conta de que o sacrifício do cordeiro do tabernáculo não é mais necessário. Porque o cordeiro perfeito foi sacrificado não em um tabernáculo, mas no Calvário. Porque o sacrifício já não é mais de um animal, mas do Filho de Deus, o Messias no mundo. E 3 características que o cordeiro do Calvário tem, que são diferentes do cordeiro do tabernáculo. O cordeiro do Calvário, Jesus Cristo, quebra o ciclo da morte, definitivamente. Ele morre, ressuscita ao 3º dia. E vem, como Paulo diz à igreja de Colossenses, como primogenitura dos mortos, e esfrega na cara da morte o sangue do sacrifício da cruz e a vitória sobre ela. Agora Jesus diz: morte, aonde está a sua arrogância? Aonde está o seu aguilhão? Aonde está a sua pretensa presunção? Ela não nos domina mais. Mas o cordeiro do Calvário também tem recursos suficientes para nos colocar santos e inculpáveis diante da presença de Deus. Agora, quando Deus olha para você, você que já entendeu as misericórdias de Deus, Deus não vê mais os seus pecados, as suas mazelas, as suas podridões e as minhas. Deus vê a imagem perfeita do Filho dele esculpida em nós. Amém? Com as nossas faces descobertas, diz o apóstolo à igreja de Corinto.
Contemplamos como por espelho a glória de Deus e somos por essa imagem transformados nela de glória em glória. Jesus agora é a nossa imagem perfeita e santa, porque Deus em Cristo Jesus imputou santidade a nós posicionalmente. Terceira característica do Cordeiro do Calvário, diferente do Cordeiro do Tabernáculo, é que o Cordeiro do Calvário nos colocou diante da presença de Deus, definitivamente, como um aroma suave e agradável a Deus. Agora, de novo, um homem e o Deus eterno podem pisar o mesmo palmo de terra como não podiam no jardim depois da queda. Porque a paga foi feita, e não por um animal em um tabernáculo, mas por um Cordeiro Santo, que quebra o ciclo da morte, empresta a sua santidade e se torna uma imagem em nós agradável diante de Deus. Sabe o que você pode fazer essa manhã? Se aproximar agora diante de Deus, em um culto racional, consciente do que as misericórdias de Deus fez em você, e prestar a Ele um culto santo, vivo e agradável. Vivo porque o Deus vivo venceu a morte que tomava a sua vida. Porque o Deus santo te fez santo como santo Ele é. Porque o Deus, que é a imagem perfeita no mundo, em Cristo Jesus, te fez agradável diante de Deus. Se essas misericórdias de Deus não te moverem, nada mais te moverá. Se essas misericórdias de Deus não fizerem você cantar, porque elas se renovam todos os dias, todas as manhãs, colocando em seus lábios um novo cântico, nada mais fará. Porque as misericórdias de Deus são a base de toda a nossa intimidade com o Deus eterno. É por elas que vivemos, é nelas que nos movemos, é nelas que existimos. Mas há uma segunda coisa. Um culto racional não é apenas ter a consciência do que as misericórdias de Deus são e então prestar um culto a partir de quem somos em nós, um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas as misericórdias de Deus também, elas fazem algo por meio de nós. Elas fazem algo em nós. Nos faz vivos quando éramos mortos. Nos faz santos quando éramos pecadores, nos faz agradáveis quando não podíamos estar na presença de Deus. Mas agora ela faz algo por meio de nós. Quem presta um culto racional se aproxima de Deus, consciente das misericórdias de Deus e do que elas fizeram e fazem por meio de nós. Olha o que diz o versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como disse, não é mundo físico, mas é um mundo enquanto ideologia do tempo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando que todos aqueles que já se aproximaram conscientemente das misericórdias de Deus e por isso têm uma transformação interior e prestam um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável, gente que está neste ponto da vida, já possui uma mente renovada. É a teologia do apóstolo Paulo que a nossa mente habita a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo não está nos convidando para fazer movimentos de transformação. Ouça isso. Nós normalmente lemos a Bíblia de uma perspectiva humanista, isso nos leva a uma convicção ativista da história. Paulo não está nos chamando para agir com os nossos recursos, com os nossos potenciais, para transformar esta geração. Não, Deus não confiaria a transformação do mundo ao Joel, pelo amor de Deus, você acha que ele faria isso? Quem é o Joel? Na verdade, Deus não está me convidando para fazer um movimento, mas Deus está me convidando para deixar fluir um movimento que Ele já fez, faz e eternamente fará na história, e esse movimento chega na história por meio da mente que Ele colocou em mim.
Deus está nos convidando para deixar que poderosamente a mente dele que habita em nós, porque as misericórdias dele fez algo em nós, flua na história, entregando o movimento das boas e perfeitas intenções de Deus na história. Porque Deus tem boas intenções para essa cidade. Por isso que lá naquele campo escuro, um coro angelical em uma performance celestial cantou a pastores assustados: glória a Deus e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Deus tem boas intenções para mim e para você hoje de manhã. Tem boas intenções para a cidade de São Paulo. E Ele as colocou em você, te transformando e colocando em você a mente dEle, a mente do seu filho. E o seu papel na história é deixar fluir a mente de Cristo na história. Não é fazer movimento. É deixar que o movimento de Deus, como um rio de vida que corre, que flui, aconteça por meio de você, porque Ele te fez um ramo ligado à videira, que dá frutos, que restituem no mundo o fruto que foi roubado e coloca ordem no caos. A mente de Cristo habita em você. Transforme o mundo que te cerca pela renovação desta mente. Dessas misericórdias que fizeram algo em você, colocando a mente de Cristo em você, fazendo de você um sacrifício vivo, santo e agradável, e agora quer fazer algo por meio de você na história. Faça isso. Paulo está dizendo que as misericórdias de Deus, quando chegam em nós, querem fluir como um rio de paz e justiça na história. E rios não são movimentos mecânicos. Rios são movimentos naturais. Você já achou algum rio em algum lugar que tem torneira para encher e ralo para esvaziar? Não, não tem. Porque nós não enchemos nem esvaziamos rios. Rios estão lá e são rios porque são. Rios são movimentos naturais. Correm a gente querendo ou não. Existem a gente desejando ou não. A única coisa que homens fazem em relação a rios que correm naturalmente é interferir na forma como ele corre. O convite do apóstolo para aqueles que já foram alcançados pelas misericórdias e tiveram algo produzido em você é que você permita que a partir de você agora as misericórdias de Deus fluam como um rio de boas intenções que corre na história naturalmente. Em todos os lugares. Essa cidade precisa conhecer a Cristo por meio de nós. Ele poderia fazer com que as montanhas rugissem o nome dele, mas escutem a loucura que eu vou contar a vocês. Ele escolheu o Joel. Por quê? Ele escolheu fazer morada por meio das misericórdias em mim, e não mais tabernacular em um tabernáculo físico, mas tabernacular em mim, com a sua presença perfeita, santa e agradável. E dizer a mim esta manhã, Joel, com a renovação da mente de Cristo que há em você, transforme a vida que há em torno de você. Mas Paulo diz uma outra coisa no verso 2. Embora, escute o que eu vou dizer. Embora nós já tenhamos a mente de Cristo em nós. Embora as misericórdias de Deus já tenham feito algo em nós e agora estão fazendo algo por meio de nós. Embora o nosso papel é apenas como ramos da vinha fluir os movimentos naturais das intenções de Deus. Embora tudo isso seja verdade, há uma outra coisa que Paulo nos aponta, um risco, um alerta que nós não podemos ignorar. Ele diz sobre o perigo de sermos moldados, conformados, tomarmos a forma deste mundo mesmo, possuindo a mente de Cristo que chegou a nós, por meio das misericórdias de Deus reveladas em Jesus. É um risco, é um perigo. E é um perigo que, por mais que nós não gostemos de admitir, é um perigo que nos assalta e nos derruba corriqueiramente, diariamente. Eu quero terminar esta manhã, a minha parte,
tentando propor uma definição para você do que é deixar aqueles que já têm a mente de Cristo, que as ideologias desse tempo dominem a sua mente e moldem você. E para isso eu quero que você leia uma parte do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, no capítulo 1, no versículo de número 25. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos pecadores de Roma, quando ele está falando sobre o pecado. Eles trocaram, versículo 25, a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Eles trocaram a grandeza do Deus eterno por ídolos feitos à imagem de homens falhos e pecadores. Eu quero propor o seguinte, que na prática, na vida diária, permitir que a nossa mente seja moldada e conformada com as ideologias desse tempo, é exatamente o seguinte: começar a tratar mentiras como se elas fossem verdades. Você reconhece as misericórdias, sabe o que elas são, presta um culto racional baseado nelas, sabe o que ela fez em vocês, transformando-os em um sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe o que ela pode fazer por meio de vocês, através da mente de Cristo que habita em nós. Mas mesmo assim, nós corremos o risco diariamente e caímos nele o tempo todo, de chamar as mentiras desse tempo de verdades. E por mais que não gostemos de admitir, fazemos isso todo o tempo, o dia todo. Talvez esteja meio nebuloso esse conceito. Então eu quero terminar dando algumas ilustrações práticas do que seria chamar mentira de verdade. Talvez você falou hoje, ou falou essa semana, ou ouviu alguém falar algo como do tipo: eu quero me casar, ou eu sou casado para ser feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Casamento nunca foi feito para fazer ninguém feliz. Aliás, se você se mete em um esperando tal prodígio, você já entra nele falido. Porque basta algumas semanas de casamento para você descobrir o seguinte: que você casou com a mulher da praia e você gosta da serra. Que você casou com o homem da festa e você gosta de ficar em casa vendo filme. Que um é extrovertido, o outro é introvertido. Que os dois aprenderam a dormir do mesmo lado da cama. Que lutam uma guerra inglória pelo controle remoto. Que fica olhando o dia das mães e dos pais chegarem e já se preparando nos argumentos para ver aonde vai almoçar. E você não quer só ir almoçar, você quer levar o outro com você. Porque casamento não foi feito para fazer ninguém feliz. Casamento existe para revelar na história uma felicidade que é pré-existente ao próprio casamento. Uma felicidade que começa, termina e se satisfaz completamente na pessoa de Jesus, que fez os mortos virem à vida, os pecadores serem santos e agradáveis diante de Deus. O meu compromisso com Mônica nunca foi, não é e jamais será com ela, porque eu não tenho recursos em mim para garantir tal compromisso, mas é em amar a Cristo e por isso não faltar o amor de Cristo na vida dela. Você quer mais? Talvez você já tenha falado coisas como do tipo essa semana: ah, no dia que a educação no Brasil melhorar, o país vai ser melhor. Então o problema do Brasil é a educação. E eu não estou dizendo que uma melhor educação, uma melhor instrução pública, assim como também uma instrução domiciliar, seja ela como os pais quiserem que seja, e deveria ser assim, na liberdade que temos. Mas eu não estou dizendo que uma instrução pública não devesse ser uma agenda prioritária de um sistema político. Mas eu estou dizendo o seguinte: que se você achar o melhor presidente, que tiver o melhor sistema educacional, Brasil, América do Norte, a Europa, o Oriente, ainda terão problemas, porque
Porque o problema nunca foi o sistema educacional. Nunca foi encontrar o melhor portfólio da melhor escola. A melhor sala para a horinha do sono, ou a melhor lanchonete para a horinha do lanche. Se a robótica, a música ou o futebol, seja lá o que for, é bom. Mas o problema, Paulo denuncia em Romanos, o problema do homem e da humanidade é o pecado. Todas as vezes que fazemos mentiras virarem verdades, fazemos porque queremos nos desculpabilizar. Olhamos os nossos filhos na escola mal e dizemos logo para eles: eles têm um problema. Vamos medicá-los, e nada errado, e nada contra tal atitude, se ela realmente é necessária. Mas você antes precisa lembrar que aquele menininho que você tem em casa, que toma leite e dorme cedo, e que é uma graça, dormindo, sabe aquele pequeno que você fala quando é criancinha? Ai, como é bonitinho, vontade de morder. Aí quando cresce você fala: por que eu não comi? Ele é pecador. E você pode achar a melhor escola, o melhor sistema, o melhor método. O pecado ainda habitará nele. Não faça ver mentiras virarem verdades. Sabe quando você vai naquela viagem ou naquele trabalho de 7 dias sem voltar para casa? E você diz: eu vou para dar uma boa vida à minha família. Eu vou para dar uma semana em um resort. Você já perguntou se é isso que seus filhos estão pedindo? Porque você pode dar o melhor carro para ele. Se você não estiver lá para fazer rum, 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 não vai adiantar. Não transforme mentiras em verdades. Talvez você vai sair por aquela porta hoje, vai conversar com um amigo e vai dizer: a minha amiga ou meu amigo está bravo comigo. Por quê? Porque eu disse umas verdades para ele. E eu sou assim. Eu sou verdadeiro, honesto e transparente. Se eu tenho que dizer, eu falo na cara. Quem disse que isso é valor? Quem disse que isso é santo? Efésios capítulo 4 diz que da nossa boca precisa sair palavras que edificam e produzam graça. Mas são mentiras que viram verdades. E por mais que não gostemos de admitir, fazemos isso o tempo todo. Você quer mudar esta manhã? Olhe para a cruz. Lembre o que as misericórdias dela fizeram por você, quando você não merecia nada. Se aproxime dela, consciente do que ela fez em você. Fez de você alguém morto, ser vivo, pecador, santo. Separado de Deus, agradável na presença dEle. Lembre, essa misericórdia também fez algo por meio de você. Colocou uma mente de Cristo em você, para que as intenções de Deus fluam em você como ramos ligados à vinha. E transforme esse tempo. Mas cuidado. Para que na correria da vida, você não esqueça das riquezas de Deus reveladas em Cristo e suas misericórdias. E comece a chamar mentiras de verdades. Essa semana eu li uma história de um senhor que saía todos os dias da sua casa, com uma Bíblia numa mão e um caixote na outra. Ia até a praça pública da cidade, colocava o caixote, subia em cima, abria a Bíblia e pregava. E o engraçado é que ele não era como aqueles pregadores de caixotes de praça, que normalmente nós duvidamos da sanidade deles. Ele era um pregador sério, dedicado ao evangelho da cruz, da graça, do sacrifício. Todos os dias ele ia lá e fazia isso com qualidade. Um garoto muito crente também, que todos os dias passava por aquela praça, indo e voltando do almoço para o seu trabalho. Parou um dia na frente do caixote e disse: meu senhor, eu passo todos os dias aqui. Eu vejo que o Senhor é um cara sério, prega um evangelho sadio, da graça, do sacrifício. Por que o Senhor usa esse método tão ruim? O Senhor não vê essas pessoas estão rindo do Senhor, estão chamando o Senhor de louco. Por que o Senhor não faz de outro jeito? O Senhor não percebe? O Senhor não vai mudar essas pessoas desse jeito. Aquele homem desceu do caixote carinhosamente, olhou nos olhos daquele garoto e disse: garoto,
Eu nunca preguei nessa praça com a intenção de que eu mudasse essas pessoas. Mas eu venho aqui todos os dias e prego com a intenção de que eu não seja mudado por elas. Lembrem, as misericórdias de Deus fizeram algo poderoso em você. Te fez justo quando você era um pecador miserável, livre do pecado quando você era um escravo, herdeiro das heranças celestiais, quando tudo que você tinha era o peso da vida presente. Te deu glórias futuras que estão seguras na soberana mão de Deus. Viva por elas, como um sacrifício vivo, santo e agradável do Deus que venceu a morte. Te fez justo e te colocou na presença dele por meio do seu Filho. Invada São Paulo com a mente de Cristo. Mude essa cidade, deixando fluir as intenções de Jesus por meio de você. E no curso da vida, cuidado, para que as ideologias desse mundo, atraentes, mas mentirosas, não sejam chamadas por você verdades. A minha esposa chegou de manhã aqui para mim no culto das 9. Ela demorou para voltar à sala e falou assim para mim: eu demorei porque eu tive que abaixar um aplicativo. Aplicativo? Para deixar as crianças lá na sala, agora tem que ter um aplicativo. Legal. Aí eu falei assim para ela: engraçado, né? Aqui na IB Morumbi, nessa igreja fantástica, tem aplicativo para as crianças irem para a sala. Na igreja que eu pastorei em Jacareí, não tinha sala direito para as crianças irem para elas. Igrejas diferentes, de proporções, tamanhos, impactos diferentes. Mas sabe o que nos assemelha e nos liga? É que a minha igreja, pequena em Jacareí, esta linda igreja, pastoreada por esse homem de Deus que é o pastor Lisânias, elas estão alicerçadas na mesma misericórdia doada a nós por meio da fé na cruz de Cristo Jesus. Leia o artigo que o pastor Gabriel escreveu no boletim essa semana, maravilhoso. Quando ele chama as obras de Tiago sobre uma cultura do evangelho que precisa reinar por meio daqueles que têm fé. É isso que o apóstolo Paulo está propondo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui hoje de manhã. Eu moro no interior, Atibaia, morram de inveja. Eu já fiquei estressado de atravessar a marginal. Eu imagino você. Eu sei que a vida pesa mais do que gostaríamos de carregar. Nos prende mais do que gostaríamos de ficar e nos leva mais longe do que gostaríamos de ir. Eu sei que provavelmente você chegou aqui esta manhã machucado com todas essas mentiras que você tem chamado de verdade. Mas essa manhã é esperança para você e para mim. E elas estão baseadas nas misericórdias que fez algo em nós e quer fazer algo por meio de nós. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã com seu casamento em crise, porque nele há mentiras ideológicas. Com a sua carreira falindo, porque talvez você não tenha chamado verdades para ela, mas tenha chamado mentiras de verdade. Com as suas relações comprometidas, ou por outras razões que fogem ao seu controle, que nem é pecado, mas de repente a sua saúde está frágil. Porque nós ainda lutamos contra a mazela do pecado em nós. Eu queria te fazer um convite amoroso essa manhã, baseado nas misericórdias. Se você chegou aqui machucado, machucada, eu quero que você levante uma das suas mãos onde você está, dizendo assim: Pastor Joel, eu gostaria de sair daqui hoje experimentando
as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus, que só chegam por meio da sua misericórdia. Quantas mãos levantadas, amém, amém. Nós vamos cantar uma música para encerrar o culto, correto? Então eu quero fazer um convite a você, enquanto cantamos essa última canção. Se tem algo que você quer sacrificar a Deus hoje, como alguém que é vivo por causa dEle, santo pela santidade dEle, e pode se aproximar dEle, porque é agradável, porque a imagem de Cristo habita em você, eu quero te convidar a sair da onde você está, se posicionar aqui à frente. Eu só gostaria de orar pela sua semana, para que ela fosse baseada nas misericórdias de Deus, que não param, não mudam e não vacilam. Enquanto eles cantam, eu vou estar aqui. Saia de onde você está. Talvez você precise pegar um amigo, um parente. Se posicione aqui, se quiser se ajoelhe, venha com a sua esposa, com seus filhos. Talvez você precise olhar para a sua esposa e dizer esta manhã: nós estamos chamando mentira de verdade. E é isso que está errado. Nós precisamos mudar essa história. Porque há misericórdias nos convidando com a sabedoria que está na esquina em Provérbios, dizendo: venha, venha, se deleite, se satisfaça, porque Jesus é tudo que nos faltava e não nos falta mais. Ele é tudo em todos nós. Ele é vida, onde o cheiro da morte dominava, perfeição, onde o pecado dominava. Ele nos faz agradáveis, quando o acesso a Deus era impossível. Vamos todos ficar de pé. Venha chegando, quero orar por você. Entregue esse louvor a Deus aqui da frente, e eu vou terminar orando. Confiar.
quando aquela porta se atravessa, ter um coral, uma banda, mas tem uma coisa que não pode esquecer, que a misericórdia do Senhor continua com você. Talvez você vai enfrentar uma semana cheia de medo, cheia de temor e cheia de ansiedade. Mas não esqueça aquilo que você ouviu, que a misericórdia de Deus vai com você. E somente vocês estão aqui na frente, que tomaram essa decisão. Deus falou com você de uma forma muito especial. Nós queremos encorajar você a não esquecer também este dia. E que a misericórdia dele se torne algo concreto. Quando você voltar domingo, ter sido, talvez, quem sabe, a melhor semana da sua vida, por causa da misericórdia de Deus em sua vida. Joel, quero que você termine. Quero que você ore, faça a última oração. E depois nós podemos ir embora. Santo Deus, transforma essas lágrimas em convicções, Senhor. Convicções que no Senhor, tudo que era impressão de falta, se torna abundância presente. Eu não sei cada crise, cada dor que está representada aqui, neste público, aqui na frente e nos bancos. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que tem poder e recursos para curar, como já fez na história, e não vai parar enquanto não for o dia perfeito. Obrigado por esta igreja, Senhor. Por essa igreja que há tantos anos vem dialogando o Teu Evangelho nesta cidade. Agora que essas pessoas que estão aqui, se aproximando do Senhor racionalmente, com a consciência do que as misericórdias fizeram nelas, que elas saíram daqui, permitindo que as misericórdias façam por meio delas nessa cidade. Transforma as linhas de produções, transforma os escritórios, os comércios, as salas de aula, as salas de professores, as reuniões de empresa, tudo, Deus, aonde eles vão pisar esta semana, que a sua mente seja percebida e seja um incômodo vivo, santo e agradável àqueles que vão passar por nós. Obrigado, Jesus. Nos leve em paz, na tua misericórdia. Amém. Antes da gente sair, dê a mão que está ao seu lado. Nós vamos terminar com a bênção apostólica, mas dê a mão que está ao seu lado. Quem está ao seu lado pode ser bênção do Senhor na sua vida e você na vida dela, para experimentar essa misericórdia. Ó Deus, não queremos esquecer esta manhã e o que da tua palavra nós ouvimos. Por isso nós terminamos dizendo, com gratidão em nosso coração, porque um dia o Senhor nos alcançou através de Jesus. Quando estávamos distantes, o Senhor nos foi buscar. Por isso oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o teu amor de Deus, nosso Pai, encha o nosso coração, e que o poder e a presença do Espírito Santo nos garanta cada dia esta misericórdia conhecida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês até domingo, se assim Deus quiser.